Olha, o que a gente tem que avaliar aqui nesse caso é qual verdade que a gente vai ouvir. De que boca vai sair essa verdade, de qual é a versão, de quem é a versão. Porque, como eu sempre digo, a rede social nos libertou. A rede social, ela é um grito de libertação e por isso ela é tão temida pelos verdadeiros ditadores do mundo todo. Porque o verdadeiro ditador, ele quer impor, ele quer fazer com que todo mundo aceite tudo que ele faz e que ninguém possa nem ao menos criticá-lo ou até mesmo pedir explicação para os bons entendedores que estão me ouvindo. Dizer que a polícia não agiu, dizer que a polícia facilitou o vandalismo, seria porque, de repente, existe aí uma vontade política por o governador ser um governador de direita? Por que a polícia não teria agido? Por que a polícia não teria impedido? Nós, falando da rede social, começou a aparecer vários vídeos que parece que não é interessante para a grande mídia, nem para aqueles que já querem colocar o bolsonarismo como um ato de terrorismo, um ato de terror, ou quem é bolsonarista virou terrorista. O que nós vimos ontem em Brasília, nós já vimos no passado, ninguém pode se esquecer disso. Nós já vimos no passado movimentos de esquerda invadir, não só lá em Brasília, mas quantas vezes nós vimos isso acontecer no Brasil todo, né? Invasão de propriedades privadas, laboratórios com pesquisas de 30, 40 anos que foram jogadas fora, sendo queimadas, prefeituras que foram invadidas, né? Fóruns, quantas vezes nós vimos reportagem de movimento de esquerda em frente de fóruns, queimando pneus em rodovia, e você nunca viu uma ação tão rápida das autoridades prendendo essa turma. Você nunca viu uma ação tão rápida dessas autoridades colocando todo mundo dentro de um ônibus e deixando por 3, 4, 5 horas sem direito de ir ao banheiro. Ou melhor, não ter banheiro para eles. Então, eu acho que as acusações são muito rápidas. Começa a dar a impressão de que já tinha um roteiro escrito sobre o pós-absurdo que aconteceu ontem em Brasília. Porque não deixa de ser absurdo. Mas os infiltrados já estão sendo identificados nas redes sociais. Ah, mas não foi só os infiltrados. Claro que não. Mas, na teoria da manada, quando um começa, ninguém controla mais. Há de se lembrar, ou pelo menos deixar dúvidas aqui, melhor dizendo, de que tem muita coisa na internet, mostrando que quando o povo se aproximava, já tinha gente do lado de dentro quebrando janela. Isso tudo tem que ser apurado. Tudo isso que eu quis dizer aqui é o seguinte: tudo tem que ser apurado. Tudo tem que ser levantado. Já tem pessoas querendo culpar o Bolsonaro, que ontem foi até internado novamente, da facada fake que ele levou. E essas mesmas pessoas não fizeram nenhuma publicação para descobrir como que um candidato há 4 anos atrás tomou uma facada no meio de uma multidão e um suspeito militante da esquerda foi preso e até hoje não se deixaram comprovar que é quem mandou dar a facada e matar esse candidato. Esses mesmos que defenderam e defendem a não investigação de um atentado democrático, pois foi uma facada num candidato a presidente da República de uma nação, são aqueles hoje que querem colocar no bolsonarismo o selo de terrorista. E a gente tem que prestar muita atenção, até mesmo alguns amigos que falam aqui na rádio, como falam com emoção, como falam com rancor de ter sido candidato, terem poucos votos e querer culpar o povo. Nós temos que ter mais seriedade com o que a gente fala. Se a gente se coloca na posição de comentarista ou jornalista, o qual eu sou formado, a gente tem que avaliar fatos. A gente não tem que dar a opinião da gente. E quando dá, deixar claro, essa é minha opinião. Mas querer colocar como a verdade aquilo que sai da sua boca é só aumentar a vergonha. É só passar mais vergonha ainda. Então eu digo tudo isso porque muita coisa ainda tem que ser investigada.